Muito bem, meus amigos, o Brasil News de hoje recebe em seus estúdios Paulo Serra, prefeito de Santo André, na Grande São Paulo. Ele está no seu segundo mandato e vai fazer agora um balanço de sua gestão, que reduziu a dívida do município e atingiu excelentes índices em vários indicadores. Além disso, ele assumiu recentemente a presidência estadual do PSDB, a presidência do PSDB de São Paulo. Prefeito, seja bem-vindo, hein? Estamos aqui satisfeitos em recebê-lo e, ao mesmo tempo, agradecidos pela sua disposição em conversar conosco aqui ao vivo. Obrigado, Hermano. Obrigado, Thalita. Obrigada, uma alegria estar aqui com vocês e o pessoal que nos acompanha em casa. Falando de Santo André. Prefeito, como é que é ser prefeito de uma cidade, de um município que não é interior e não é capital, não é? E não é litoral. Então, e não é litoral. Como é a gestão de uma cidade? Ela deve ter, segundo eu entendo, algumas particularidades, não é? Sim, no caso de Santo André, sempre foi meu sonho ser prefeito da cidade. Eu entrei na vida pública em 2002 já pensando em ser prefeito. Minha primeira eleição foi de vereador. Eu sou nascido em Santo André, na verdade, meus pais já são nascidos em Santo André. Minha esposa, minha filha, a família toda cresceu lá desde a década de 20, né? Meu avô paterno português, meu avô materno italiano, e acabaram se enraizando toda a família lá na cidade. Então, para a gente é um processo muito natural, a gente viu a cidade também se transformar, né? Não tanto, claro, como essa geração mais antiga na cidade, mas Santo André tem uma característica de cidade metropolitana, né? Grande, com as suas complexidades, com seus desafios, com seus problemas, ao mesmo tempo tem uma sociedade muito atuante, tem uma vida social muito intensa, que lembra um pouco as cidades do interior. Então, chamado espírito de comunidade, uma cidade exatamente. Do interior. Então, é muito agradável, assim, ela não tem esse tamanho todo da capital, né, o São Paulo é quase um país, mas... Tem mais de 700 mil habitantes? Tem 700, quase 750 mil. É emendada com São Paulo. E aí, como é que o senhor sabe? Começa Santo André, termina São Paulo, termina Santo André, começa São Paulo. Só pelas divisas, porque as ruas são as mesmas. Inclusive, a própria região do ABC, que são 7 cidades, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, é quase que um corredor único. É uma região conurbada com mais de 2 milhões de habitantes, né? E que as cidades mudam, a gente muda de cidade e não muda de rua e de avenida. Né? Só o asfalto em Santo André, que eu brinco que nas avenidas é um pouquinho mais bonito. É melhor que o de São Paulo. É mais bonito. Mas brincadeiras à parte, a gente tem um programa de asfalto lá, precisamos fazer bastante ainda, mas brincadeiras à parte, você tem razão, a gente nem percebe a mudança porque a gente está encravado nessa região metropolitana, quase como uma extensão da capital. Prefeito, você assumiu recentemente o diretório, né, estadual do PSDB, presidente do PSDB paulista. Como você avalia o atual momento do partido? É um momento que requer uma autoanálise, um momento de reorganização, alguns chamam de reconstrução, e que vai ser necessário mesmo muita racionalidade, pés no chão, para a gente se reconectar com as pessoas. O PSDB, ele se notabilizou, e as pessoas reconheciam no PSDB um partido de bons quadros, de acadêmicos, de economistas, partido que tinha soluções para os problemas do Brasil. E a gente perdeu essa conexão e essa característica, em especial a partir da eleição de 2018, eleição nacional. E isso acabou irradiando para os estados e para o município. O PSDB tem hoje a sua menor bancada da história. Aqui em São Paulo nós elegemos quase 200 prefeitos, hoje temos menos de 30 prefeitos. Então é um desafio enorme. E eu só aceitei esse desafio para também harmonizar o partido em São Paulo, pacificar todas as correntes, né, que ainda tem aquelas cicatrizes ainda da prévia, das disputas, que São Paulo foi um palco importante dessas disputas, mas que hoje, com uma nova executiva nacional eleita, da qual eu faço parte, com muito orgulho, né, com o Marconi Perillo à frente, com os governadores Eduardo Leite, Eduardo Riedel e a Raquel, lá em Pernambuco, com os grandes quadros que a gente tem nas prefeituras das cidades importantes como Santo André e tantas outras, a gente está nesse processo de reconstrução e de reconexão dessas boas ideias, dessas boas gestões com a sociedade para que as pessoas voltem a enxergar no PSDB uma alternativa longe dessa radicalização
que a gente vive na política. Como o PSDB se comporta nessa radicalização? Nós somos radicais de centro. A gente quer mostrar que existe vida inteligente longe dos extremos, trazendo o que tem de bom na esquerda, que pode ser a rede de proteção social, as políticas de transferência de renda, e ao mesmo tempo trazendo aquilo de bom que tem na direita, o desenvolvimento econômico, a gestão responsável fiscal, né, o cuidado com o dinheiro público, que não são conflitantes, pelo contrário, são complementares. Lá em Santo André a gente conseguiu implementar medidas de proteção social e, ao mesmo tempo, implantamos um choque de gestão que fez a cidade se recuperar economicamente e orçamentariamente. Uma cidade que tinha 5 bi de dívida e que hoje tem 80% a menos de endividamento, tem 1,8 bi. Então, é possível fazer isso cuidando das pessoas. Do mesmo modo que é possível você gerar emprego, renda, capacitação, fazer a sociedade se desenvolver, o desenvolvimento econômico, respeitando a natureza, com sustentabilidade. Eu estou citando exemplos para dizer que a gente quer o melhor de ambos e colocar isso com muita racionalidade, com equilíbrio, nesse centro tão necessário à atual política radicalizada que a gente vive. Quando o senhor se refere à reconstrução, que o senhor citou aí, o senhor acha que aqueles que imaginam que o PSDB não existe mais, quer dizer, o PSDB acabou, quer dizer, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas e, recentemente, deputados que aderem ao PL, a Bolsonaro, campanha para Bolsonaro. O senhor acredita que o seu partido, aqui em São Paulo, o senhor responde pelo diretório daqui de São Paulo, ele tem essa preocupação de readquirir essa visão de centro-esquerda? Sem dúvida nenhuma, voltar às origens, da social-democracia. Agora, essa questão quantitativa, tinha um inchaço do partido em São Paulo especificamente. Mas perdeu... Foram 28 anos. 28 anos no governo. Isso tinha um inchaço um tanto quanto artificial, a meu ver. E é normal, o governo acaba atraindo mesmo quadros que muitas vezes não têm conexão com os ideais do partido. O que a gente tem que fazer é uma volta às origens, que o presidente Eduardo Leite, que ficou um tempo na presidência nacional, governador do Rio Grande do Sul, já trouxe isso. E eu acredito que o PSDB ele não é só um partido político. Na minha opinião, o PSDB é um conceito de visão de sociedade, de visão de gestão pública, com valores muito definidos e que a gente precisa fazer com que isso chegue de novo nas pessoas, para que as pessoas voltem a nos reconhecer como esse partido que transformou o Brasil. A bancada paulista em Brasília, na Câmara dos Deputados, diminuiu bastante. Muito. É a nossa menor bancada desde da eleição do Fernando Henrique Cardoso. E a gente só vai voltar a ter uma bancada mais numerosa e com ainda mais qualidade quando a gente voltar a ter um projeto nacional, mostrar para o Brasil que a gente volta a ser uma alternativa nesse centro equilibrado que a gente já falou aqui. Pode ser uma indicação de que o senhor iria para Brasília, já que já está no seu segundo mandato como deputado? Eu me permito ter todos os sonhos possíveis, mas agora a minha prioridade é terminar a gestão lá em Santo André. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais entrevista de Paulo Serra, prefeito de Santo André. Até já.